Olá, muito boa tarde. Começa agora o Agrimercado, o mercado agrícola no meio do dia, aqui no seu canal AgroMais, 24 horas de agroinformação. Hoje é quinta-feira e a gente começa o programa de hoje conferindo inicialmente os indicadores do mercado financeiro. O dólar, no mercado de câmbio aqui no Brasil, continua na sua trajetória de desvalorização praticamente todos os dias. Hoje não é diferente. Dólar caindo 0,8% agora, nesse início de tarde, R$ 5,42 é a cotação da moeda americana. Índice Bovespa, o mercado de ações da B3, com alta de 1,2% neste momento. Mercados de ações lá fora, índice Dow Jones na Bolsa de Nova York operando com alta, 0,8%. Índice DAX na Bolsa de Frankfurt, na Alemanha, principal indicador europeu aqui, da União Europeia, funcionando com alta, já fechando praticamente com alta de 0,4%. Na Ásia, a Bolsa de Xangai, que a gente acompanha diariamente, já que se trata do país que é o nosso principal cliente no agronegócio, Bolsa de Valores de Xangai fechando, já fechou com leve queda de 0,1%. Petróleo está oscilando bastante hoje, bastante volátil o mercado de petróleo, por ter atingido ontem o maior patamar dos últimos 7 anos, acima de $88 o barril. Hoje abriu o dia em queda, mas já voltou a subir mais uma vez, subindo um pouquinho, 0,1% nesse momento, preço em torno de $88,50 o barril, petróleo tipo Brent, que é referência para o mercado internacional, inclusive para o nosso aqui da Petrobras. Mercado de ouro operando com leve alta de 0,1%, $1.845 a onça Troia. Dólar Index lá fora, um indicador que mede o valor da moeda americana quando comparado com outras moedas fortes, que não é o caso do real. Operando com alta, 0,1% nesse início de tarde. Mercado de commodities agrícolas, soja na Bolsa de Chicago, agora há pouco operando com alta de 0,4%. Milho na contramão opera em queda, 0,4%. O trigo também, dia de realização de lucros, depois de duas fortes altas nos últimos 2 dias. Trigo operando agora com queda de 0,8% na Bolsa de Chicago. Arroz em casca em Chicago também cai um pouquinho, 0,1%. Na Bolsa de Nova York, destaque para o açúcar, que sobe 0,9%. Algodão cai 0,5%. Café arábica, 0,5% de queda também nesse início de tarde. E operando em alta aqui o cacau, 0,7%, e o suco de laranja, 0,3%. Lembrando que os mercados estão em andamento, pode haver modificações nos próximos minutos ou horas. Estamos aqui no mercado no meio do dia, enquanto as bolsas estão operando neste momento. Daqui a pouco a gente confere também indicadores do mercado físico hoje pela manhã, aqui no nosso mercado interno, ao nível de zonas produtoras, os principais produtos de interesse do nosso agronegócio. Bom, nós temos um convidado para entrevista ao vivo nesta quinta-feira, não sei se já está disponível, nosso pessoal da produção ainda não, então a gente vai em frente com o nosso mercado físico, primeira parte, conferir inicialmente as cotações da soja, mercado físico interno. Vou botar a telinha aqui com as cotações, isso hoje pela manhã, ainda refletindo condições do mercado no dia de ontem. Aqui Passo Fundo subindo 0,5% na manhã de hoje, alta de R$1 na relação ao dia anterior, o preço mais alto do país nesse momento, basicamente já refletindo a quebra da safra do Rio Grande do Sul, R$ 186 por saca. Cascavel no Paraná com preço bem mais baixo, R$ 174,50. Rondonópolis sem alterações, Rondonópolis operando com alta, 1,65, Rio Verde 1,63 também subindo, Dourados, Mato Grosso do Sul, 164,50 também com alta, estabilidade em Sorriso, caiu abaixo de 160, a 159,50. Barreiras Oeste Baiano, 1,64, menos 1,8%. Vamos ver o milho. Preços do milho no mercado físico aqui no Brasil, Sorriso com alta forte, uma correção forte de 2,8% para R$ 74,00 por saca. Rio Verde em Goiás, também com alta na manhã de hoje, 0,6% para R$ 88,00 por saca. Uberlândia, uma exceção aqui com queda, 1,1% para R$ 92,00. E Carazinho, lá no sul do Rio Grande do Sul, no oeste gaúcho, na verdade, batendo finalmente nos R$100 por saco, que já era esperado, uma alta de 1 ponto percentual, está refletindo a grande quebra da safra gaúcha de milho,
perdas muito grandes, cerca de 60%, 70% por falta de chuvas. E aí está o reflexo disso, preços explodindo lá no Rio Grande do Sul, o milho batendo em R$100 na região de Carazinho, lá no norte do estado do Rio Grande do Sul. Bom, daqui a pouco a gente vê mais cotações de mercado físico. Nosso entrevistado não está disponível ainda? Opa, agora sim, estamos aqui para a nossa entrevista ao vivo. Eu tenho a satisfação de conversar agora com Alzir Pimentel Aguiar Neto, que é presidente da AproSoja, Associação dos Produtores de Soja do Piauí. Estado com crescimento expressivo nos últimos anos na produção de soja, na região lá do Mato Piba. Alzir Pimentel Aguiar Neto, muito boa tarde, muito obrigado por nos atender aqui no nosso Agrimercado. Bom, eu tenho que conversar com o pessoal aí do Oeste Baiano, do Tocantins, também aí do Maranhão, todo mundo se queixando de muita chuva. Eu imagino que aí não esteja sendo muito diferente. Como é que está o cenário aí, o clima nessa tua região, Alzir? Muito boa tarde. Muito boa tarde, Silmar. Muito boa tarde a todos aí que assistem a Agrimercado. Realmente, até comentava, difícil, né? Um produtor piauiense estar reclamando por excesso de chuvas. Mas acho que um ano de laninha clássico, né? Vemos aí as lavouras da região sul, principalmente, parte do Mato Grosso do Sul, Argentina, enfim, no contexto geral, com muito pouca chuva, né? E aqui nós estamos o oposto, com muita chuva, com acumulados aí que já passam da média histórica anual e chuvas bem constantes. Foi o primeiro ano, Silmar, que eu não parei de plantar por falta de umidade. Normalmente a gente tem um plantio aqui muito firme, no sentido de que a gente não arrisca, não se planta no pó, a gente não planta com as condições climáticas que de fato deem condições para que a planta se desenvolva e esse foi o primeiro ano que a gente parou diversas vezes o plantio por excesso de chuva e por não ter condição mesmo das plantadeiras atolarem nos talhões. Como é que está a situação das lavouras agora? Se tiver aumento de área, como é que ficou o plantio aí nessa região? Tivemos sim aumento de área, um aumento significativo de área. O número ainda está sendo compilado, mas a gente acredita que é da ordem de 8% comparado com o ano passado, né, na lavoura de soja. Tivemos uma antecipação da janela de plantio esse ano. Foi o primeiro ano que a gente conseguiu concluir o plantio da soja em novembro. Normalmente o plantio da soja ele ia o mês de dezembro inteiro. E isso também deve refletir, já está refletindo, numa perspectiva de aumento de plantio de safrinha na região, que é bem limitado. Bom, a situação agora está normal? Você acredita ainda numa possibilidade dentro do normal para essa safra? Estamos com as lavouras muito bem instaladas, muito visivelmente muito bem acondicionadas. Nós temos uma perspectiva aí, eu acho, de um crescimento também na produtividade para esse ano. Estamos agora já no início de fevereiro, primeira, segunda semana de fevereiro, nós já teremos aí o início da colheita, então as primeiras áreas já devem refletir algum número aí. E eu acredito que vai ser uma safra recorde para o estado do Piauí, em todos os aspectos, em produção, em produtividade e também em aumento horizontal, né, no aumento de área. Alzir, a comercialização foi muita venda antecipada dessa safra? Como é que está o comportamento do produtor aí no Piauí? O produtor piauiense ele normalmente antecipa bastante. Acredito que a relação de troca dessa safra foi muito vantajosa. Então, o produtor conseguiu fazer um custo bastante interessante, né? Eu acredito que nós temos aí em torno de 45% da safra comercializada já para o ano que vem.
e acredito que esse número ele deve acelerar bastante agora nos próximos meses. Preço bom até agora? Bons preços. O foco número 1 que eu costumo dizer não é o preço em si, mas a relação de troca, né? A relação de troca para a safra passada foi interessante. Para essa próxima safra, já um pouco mais complexa, e aí a matemática vai ter que ser bem mais elaborada, o zelo, na hora das programações aí nós vamos ter que fazer já um bom exercício. Eu acho que vamos ter um custeio aí de mais caro, em média uns 30%. Essa seria, inclusive, a minha próxima pergunta, que é a questão da preocupação que está assustando todo mundo, né, no Brasil inteiro, com o custo de produção para a próxima safra. Tem gente falando aí em redução já, em até 50% no uso de fertilizante, por exemplo, para tentar dar uma economizada. Eu imagino que aí não seja muito diferente, porque o preço subiu muito, né? Praticamente todos os insumos, né? Mas fertilizantes mais ainda, né? Com certeza. Fertilizantes e defensivos no geral, né? Você pegar aí o preço do glifosato e alguns outros que estão em falta no mercado de uma maneira geral, é de arrepiar, né? Então, vamos ter, assim, um custeio muito apertado, né? Um custo de produção mais elevado. Como o Piauí é uma nova fronteira, eu diria, até de forma bem literal, é suicídio o produtor tirar aí em 50%, né? Tudo bem, as lavouras já com um histórico aí de 20 anos, com condições que dê para tirar o pé, é possível, mas a grande realidade do Piauí não é essa, né? São áreas bastante novas que ainda demandam investimento, né, em fertilizante, em corretivos, e não tem como tirar esse pé todo, não, né? É diferente da região aí sul, sudeste, centro-oeste, lavouras já instaladas de anos e anos, mas na nossa fronteira aqui já é mais complexo isso daí. Para finalizar, Alzir, a tendência é de continuar aumento de área, abertura de áreas novas. Como é que está o cenário aí para a próxima safra? Mesmo com esses custos mais altos, você acha que vai ter abertura de área nova ainda? Sem a menor dúvida. Ainda continua tendo uma perspectiva de crescimento, sim. O Piauí ele ainda tem muita área sendo beneficiada. É interessante, eu sempre costumo ver um índice no Piauí que é a quantidade de área de arroz plantada. Normalmente essas áreas de arroz são áreas preparadas para vir soja. Então você vê que tem um número que cresceu aí, tem um número ainda representativo de arroz, além das áreas de pousio ou de braquiária e outras culturas mais forrageiras que inevitavelmente se transformam em soja para o ano seguinte. A área principal continua sendo aquele sudoeste aí do Piauí, né? Mas tem outras áreas mais para cima também, né? Sim, mas assim, 90%, mais de 90% é a região do sudoeste piauiense, né? Os municípios de Baixa Grande do Ribeiro, Ribeiro Gonçalves, Uruçuí, Bom Jesus, né? E Santa Filomena, enfim, outros, que é onde concentra, né? Mas já temos produtores no meio norte do estado e no norte do estado também produzindo soja. Muito bom. Está aí Alzir Pimentel Aguiar Neto, presidente da ProSoja Piauí. Alzir, muitíssimo obrigado pela entrevista, sucesso aí com a safra nova, torcer para que tudo dê certo, que o produtor ganhe dinheiro e o Brasil colhe ainda uma excelente safra de soja esse ano. Muito boa tarde, obrigado, até uma próxima. Muito obrigado a todos vocês que nos ouvem, nos assistem aí. Sempre um prazer conversar com você, Silmar. Obrigado, o prazer é nosso. Muito bom. Vamos em frente aqui com o nosso agrimercado desta quinta-feira. Bom, ontem à noite eu conversei com uma analista especializada da Stonex sobre o mercado de açúcar. A Rafaela Castro Souza contou como é que está o comportamento, quanto o açúcar subiu para um novo patamar, acima de 19 centavos de dólar por libra-peso.
mercado muito firme, portanto, ultimamente, e a gente falou também sobre a nova safra da região Centro-Sul, porque a Stonex acabou de divulgar uma primeira previsão para a safra nova de cana-de-açúcar, mostrando uma boa recuperação em relação à quebra do ano passado, que tivemos problemas climáticos sérios, mas ainda sem atingir um patamar de safra cheia como nós tivemos anteriormente. Bom, mas vamos lá, vamos por partes. Rafaela Castro-Souza falando inicialmente sobre o comportamento do mercado de açúcar, mercado internacional, que teve uma alta forte ontem na Bolsa de Nova York. Vamos ver um trecho da entrevista. No início desse ano, que o açúcar ele teve uma desvalorização, mas a gente já esperava que os preços eles voltassem a aumentar justamente pela conjuntura de oferta e demanda. Então, a gente tem sim as safras na Ásia e na Europa, que estão em destaque nesse momento, avançando de maneira bastante positiva, mas de qualquer forma, a safra corrente no Centro-Sul, ela ainda deve pressionar a oferta e disponibilidade total de açúcar durante o ciclo internacional de 2021-22, que começou agora em outubro do ano passado. A gente soltou estimativas novas hoje e a nossa expectativa é que haja um déficit de 1,9 milhão de toneladas no balanço de oferta e demanda. Ele é menor em relação ao ciclo anterior, mas de qualquer forma ele tende a continuar dando sustentação para os preços, até porque a gente está vendo uma demanda bastante firme, tanto indicadores físicos quanto técnicos têm apontado para isso. A gente também tem essa conjuntura do petróleo que tem agora sustentado os contratos futuros do açúcar. De fato, a gente já trabalhava aqui na Stonex com a possibilidade de que o balanço de oferta e demanda de petróleo ele pudesse começar a se mostrar mais confortável agora no primeiro trimestre de 2022. Mas como você mesmo comentou, a gente está tendo alguns problemas pelo lado da oferta e, ao mesmo tempo, a demanda por petróleo e por derivados tem se mostrado bastante elevada, por isso os preços têm aumentado. De qualquer forma, a própria OPEP espera que ao longo desse ano o balanço se mostre um pouco mais confortável, mas a gente vai precisar acompanhar como isso de fato vai se desenvolver. Um petróleo sustentado em conjunto com um dólar comercial desvalorizado tende a criar uma pressão altista para a gasolina no Brasil e, consequentemente, para o etanol. Agora, o último ponto que a gente precisa ficar muito atento é como a demanda nas bombas ela vai se comportar, porque a demanda tanto por hidratado quanto por gasolina ela tem diminuído como consequência desses preços bastante elevados. Inclusive, se a gente observar o último reajuste positivo no preço da gasolina pela Petrobras, a gente observa que o hidratado ele não acompanhou, justamente porque a demanda tem se mostrado mais branda e mesmo com a oferta menor, não tem tido aí uma procura tão expressiva que justifique um aumento de preços. Rafaela Castro-Souza, analista de inteligência de mercado da Stonex, comentou também sobre as primeiras estimativas para a próxima safra de cana-de-açúcar, em que a Stonex está estimando aqui uma melhora em relação à safra do ano passado, para 565,3 milhões de toneladas nessa primeira avaliação. Vamos ver os detalhes. Começou lá em abril do ano passado, um ciclo muito penalizado pelas condições climáticas adversas. Então, a gente teve um volume de chuvas muito baixo. Isso também foi aliado à ocorrência de geadas e de incêndios. Então, a nossa expectativa é que o ciclo atual ele encerre com a menor moagem desde 2011-12, para 526,7 milhões de toneladas. Agora, a próxima safra ela já deve ser melhor. Isso porque desde outubro do ano passado tem chovido mais na ponderação das áreas canaveiras do Centro-Sul. Isso tem sido bastante positivo e tende a conferir aí ganhos de rendimento. Inclusive, a gente espera que o TCH das lavouras ele passe de 68,5 toneladas por hectare para 73,5 toneladas por hectare no próximo ciclo. E por isso a moagem ela também tende a avançar. Então, a nossa expectativa é que ela vá para 565,3 milhões de toneladas. Claro, ainda é uma moagem menor em relação a anos anteriores, então ainda está abaixo dos recordes históricos que a gente já observou, mas, de qualquer forma, é um avanço bastante expressivo em relação ao ciclo corrente. Rafaela Castro também destacou o provável cenário de disparidade entre oferta e demanda mundial em termos de produção de açúcar para essa nova temporada. E também como é que está a produção dos nossos concorrentes aqui, Índia, Tailândia, por exemplo, e também a União Europeia. Vamos ver.
Então, a gente espera uma próxima safra de oferta de cana mais elevada e a nossa expectativa é que ainda haja maximização do mix açucareiro no próximo ciclo. Algumas pessoas poderiam dizer, bom, mas a gente tem o preço do petróleo bastante valorizado, isso pode continuar dando sustentação para o etanol no mercado brasileiro. Sem dúvidas, isso é verdade, mas de qualquer forma, a gente tem visto um consumo de hidratado muito arrefecido nas bombas e, inclusive, os estoques eles têm se mantido relativamente confortáveis para suprir a demanda doméstica. Ao mesmo tempo, por mais que a produção ela esteja avançando de açúcar nesse caso, na Ásia e na Europa, a gente ainda está trabalhando com déficit no balanço global de oferta e demanda, justamente por causa desse ciclo corrente aqui no Centro-Sul, que acabou diminuindo muito a disponibilidade de açúcar para exportação. E por fim, quando a gente olha para o mercado de açúcar, a gente também tem visto as fixações na Bolsa de Nova York avançando, né? E isso tem sido corroborado pelos preços em reais por tonelada bastante elevados, já que a gente tem uma taxa de câmbio muito desvalorizada. Por isso, a gente espera avanço na produção, tanto na Índia quanto na Tailândia e também na União Europeia. Então, especificamente para a Índia, a gente espera a produção de 31,5 milhões de toneladas, na Tailândia, 10,7 e na União Europeia, 17,2. O Centro-Sul aumentando a produção no próximo ciclo, mas ainda assim um déficit de 1,9 milhão de toneladas no balanço de oferta e demanda de açúcar. E isso que tende a garantir aí que o açúcar continue remunerando um pouco mais do que o etanol no próximo ciclo do Centro-Sul e com isso as usinas continuem priorizando a produção de açúcar. Vamos à segunda e última parte do nosso mercado físico, começando pelo boi. Boi gordo no mercado físico aqui, vamos ver como é que está. Preços estáveis, não tem alteração praticamente, pelo menos na manhã desta quinta-feira. Os preços tinham caído ontem, agora deram uma estabilizada. O que mais? Vamos para o café. Preço do café com alterações positivas, alta de 0,3% no sul de Minas, 1.495, Cerrado Mineiro também, 1.505. Já o Conilon, sem alterações. A arábica também em São Paulo e Zona da Mata, também inalterado. Então, basicamente, só no sul de Minas e no Cerrado. Vamos para o preço do arroz. O preço do arroz no mercado físico, pequena oscilação para cima de 0,1%. Santa Maria, no centro do Rio Grande do Sul, 62,45, saca de 50 quilos, arroz em casca. Para finalizar, temos o algodão. Algodão com valorização forte nessa quinta-feira, alta de 1,3% até 1,5%, refletindo o mercado internacional, que vem subindo bastante ultimamente, atingindo os níveis mais altos até em 10 anos, o preço do algodão no mercado internacional. São Paulo, capital, 6,95 mercado CIF, por libra peso, alta de 1,5%. Nós vamos ficando por aqui com o nosso agrimercado dessa quinta-feira, lembrando que 18h30 estamos de volta com o fechamento de mercado deste dia de hoje, no Consultor AgroMais, aqui nesse mesmo canal. Até mais tarde.